Olá pessoal, eu sou o Henrique Teramoto e a gente está aqui para mais um Fila Brasileiro Estudos e Observações. Bom, como vocês podem perceber, hoje eu estou sem cinegrafista, então se a câmera tremer um pouco, se alguma coisa der errado, vocês já sabem, né? Eu estou aqui com vocês para esse último capítulo, como a gente havia conversado, da primeira temporada dessa série. E eu queria começar agradecendo todo mundo aí que está acompanhando, que está se inscrevendo no nosso canal, as pessoas que comentam os vídeos. Queria agradecer mesmo de coração, é muito importante para nós o retorno de vocês sobre esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? A gente não tem colaboração de nenhum clube, projeto, canil ou nada assim. Tudo que a gente faz da nossa própria iniciativa, né? Então, obrigado a você que acompanha e que torna isso possível. Divulgue, compartilhe com as pessoas que você conhece. Se você acha que o conteúdo é bom, nos ajude a divulgar, tá bom? A gente faz o maior esforço para compartilhar com vocês toda a informação que a gente produz sobre o Fila Brasileiro. E a gente conta com vocês que estão seguindo aí o canal para ajudar que essa informação chegue a mais pessoas. Então se inscreva, curta, comente. Se achar que o conteúdo é bom, compartilhe. Então pessoal, como eu havia comentado com vocês no capítulo passado, nós falamos sobre o padrão CAFIB e hoje nós estaremos falando sobre os padrões vigentes aí na atualidade do Fila Brasileiro. Hoje a gente tem 4 padrões sendo utilizados aí pelos criadores de Fila Brasileiro. A gente tem o padrão CAFIB, que já foi comentado, né? O padrão CAFIB, ou popularmente conhecido como PSC 78. Tanto faz o nome, o texto é o mesmo. A gente tem aí o padrão CBKC de 2016. Esse padrão aí é um herdeiro daquele padrão BKC de 76, que foi criticado, super contestado aí. E aí a gente vai ter ainda os padrões da Anfibra e do OFB. Vamos lá. Padrão CAFIB a gente já falou. O padrão CBKC de 2016, pessoal, ele, apesar de ser um herdeiro do padrão BKC de 76, ele vai se adaptar às críticas que vai sofrer aí no correr das décadas. A CAFIB, ela foi um grupo formado por pessoas influentes. Essas pessoas tinham contatos com a imprensa, jornalistas, e todo esse trabalho que foi feito de crítica ao trabalho que o BKC estava realizando, ao simpósio de Brasília, ao padrão BKC de 76, todo esse bombardeamento aí que o padrão BKC 76 sofreu, fez com que ele fosse se adaptando a essas críticas aí no correr das décadas, né? Alguns padrões vão sendo lançados pelo BKC, depois CBKC, né? Até a gente chegar no padrão de hoje. Essas adaptações adaptaram tantas questões ruins, tantas aquelas questões ruins, desculpa o termo, negativas que aquele padrão trazia, como também adaptou questões onde o padrão BKC de 76 acertava, como foi o caso da angulação escápulo-humeral, que hoje estão completamente moldadas dentro do padrão PSC 78. Assim como o padrão seguido pelo CAFIB, o padrão seguido pelo CBKC vai dizer a mesma coisa quanto à angulação escápulo-humeral. Pessoal, se a gente for falar então detalhadamente do padrão Anfibra ou do padrão UFB, a gente vai perceber que esses padrões ainda são mais próximos do padrão PSC 78 ou CAFIB do que o padrão CBKC. Por quê? Como que a gente entende que hajam tantos padrões parecidos, né? Se a gente for ver a história do Fila Brasileiro, a gente vai ver que
nessa história recente do fila brasileiro, tanto a Anfibra quanto o projeto OFB têm as suas histórias vinculadas à Cafib e, consequentemente, os seus padrões também estão vinculados ao mesmo padrão Cafib. Então, assim, eu vejo às vezes as pessoas dizerem que eu prefiro o padrão CBKC, ou eu prefiro o padrão UFB, ou eu prefiro o padrão Anfibra. Pessoal, o antagonismo do padrão Cafib ou padrão PSC 78 venceu, pessoal. Todos os demais padrões que a gente segue hoje são cópias com poucas edições daquele padrão, inclusive o padrão CBKC, né? Acredito que nenhum outro segmento de criação segue mais à risca as descrições para angulação do trem traseiro e dianteiro do padrão Cafib do que os criadores CBKC. Eu não sei explicar porquê, mas o padrão Cafib ele venceu. A crítica dele foi forte o suficiente para fazer com que os demais padrões que o CBKC foi publicando cada vez mais se adaptassem a ele. O padrão Anfibra e o padrão OFB que existem hoje, eles descendem historicamente, os membros desse projeto ou do clube, eles descendem também historicamente do Cafib. Então, assim, hoje o que a gente tem, se você fizer a leitura atenta dos padrões, você tem edições de padrões por causa de decisões políticas, não por causa de uma diferença de ideologia sobre o cão. No correr da história do fila você foi tendo cisões, como houve com a criação do Cafib para com o BKC, você vai ter cisões dentro do Cafib que vão estar gerando Anfibra e OFB, tá bom? Então a gente tem que ler atentamente os textos, a diferença deles é irrisória. Eu acredito que o mais diferenciado é o padrão CBKC, que vai se diferenciar do padrão Cafib na cor preta. Exclusivamente essa cor é mantida no padrão CBKC. E no tamanho dos cães, que na descrição da CBKC eles vão ganhar aí 5 centímetros a mais na cernelha, né, para indivíduos, tanto fêmeas quanto machos, e eles não vão ter limite de peso nesse padrão CBKC. As demais descrições sobre ângulos, cabeça e tudo mais é muito parecido. Pouco ou nada se altera, tá bom? E o padrão OFB e o padrão Anfibra, então, são mais parecidos ainda. Então, assim, o que justificaria a existência de 4 padrões hoje, já que eles são quase todos iguais? Se você ler os 4 padrões, você vai ver que os itens são rigorosamente os mesmos. Cisões políticas, pessoal, tá bom? Então, hoje a gente tem 4 padrões sendo seguidos por criadores: o padrão Cafib ou PSC, o padrão CBKC, o padrão Anfibra e o padrão UFB. Os textos são os mesmos, tá? As cisões políticas geraram aí uma necessidade de uma cisão de registros, e aí para registrar separadamente, cada uma das entidades teve que publicar um padrão próprio, mesmo que esses sejam muito próximos, tá bom? Desse padrão Cafib ou padrão PSC 78. Então, pessoal, isso foi bom, isso foi ruim, essa vitória aí da descrição do padrão Cafib foi positiva para o fila brasileiro? Vou responder vocês na próxima temporada, no primeiro capítulo, quando a gente vai começar a falar da morfologia. Tá bom, pessoal? Leiam os padrões, você vai ver que são os mesmos. Na próxima temporada a gente vai começar a comentar da morfologia dos filas brasileiros, a evolução aí dentro dessas descrições que são quase todas iguais, tá? Onde essas descrições podem ter aí causado
benefícios e malefícios para a preservação da raça. E é isso aí, pessoal. Então, pessoal, para encerrar esse quinto e último capítulo da primeira temporada, Fila Brasileira Estudos e Observações, a gente vai dizer para vocês que recomendar que vocês leiam atentamente os padrões antes de optar por um ou outro. Você vai ver que os textos são bem parecidos. Se as pessoas que os defendem são coerentes a eles ou não é uma questão delas. E queria dizer de coração muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Se você gostou do assunto, vou pedir mais uma vez para vocês, compartilhem, ajude a gente a divulgar a informação. Nós criamos esses vídeos para que vocês possam estar tendo acesso aos estudos que nós fazemos. E vocês, se gostarem do conteúdo, podem compartilhar para dar esse acesso a outras pessoas. Tá certo? Quem gostou aí do assunto, a gente vai disponibilizar na Amazon um e-book com o assunto aí da primeira temporada. Se você quiser mais detalhes, quiser referências, ele vai estar aí à disposição de vocês. Nós vamos colocar o link aqui, assim como vamos colocar lá na descrição os links com os padrões que a gente comentou, tá? Aí vocês podem conferir lá o que eu falei para vocês até então. Mas, de coração, um abraço a todos que nos acompanharam e até mais. Vocês estão que estão, hein? Olha a minha câmera aí.